Olá, alunos. Esse vídeo ele tem o objetivo de discutir com vocês um dos assuntos mais importantes da gastronomia brasileira, que é a discussão sobre a origem da feijoada. É uma discussão em que demonstra o quanto as pesquisas em gastronomia elas são feitas de uma forma a usar mais o senso comum do que efetivamente os fatos históricos para se pautar. A lenda nos informa que a feijoada seria um produto de uma época colonial e um prato servido nas senzalas durante a escravidão. Existem muitos indícios de que essa ideia é totalmente falsa, exatamente porque ela não tem base histórica nenhuma. A começar pelo prato. O escravo ele não comia prato. O escravo ele comia no coxo de boi, igual de boi que você põe para o gado. Não comia com a mão, não se tinha prato para as pessoas comerem. Então, quando você fala um prato, você tenta tirar da escravidão aquilo que ela é mais importante nela, que é o fato de você ter um ser humano despido das relações humanas, que é o escravo. Para você escravizar, você precisa desqualificar o ser humano. E um dos sistemas de desqualificação era justamente fazer com que as pessoas comessem com a mão como animais no coxo. Então todos os alimentos que os escravos comiam eram servidos em coxo. E às vezes a gente também imagina que uma fazenda teria aí poucos escravos, coisas assim, caseiras, 2, 3, 10 escravos, mas na verdade não é assim. As fazendas produtivas brasileiras, elas tinham aí 1.200 escravos, e administrar isso aí era realmente muito difícil. E no setor alimentício não se podia contar com matar porco para alimentar 1.000 pessoas. Não se imaginava fazer isso. Você tinha que matar muito porco, você tinha que praticamente ter fazendas de produção de porco para alimentar esse escravo todo. A alimentação escravagista ela é baseada no angu e em alguma outra coisa que se colocasse junto com o angu, especialmente folhas, né? E aí tem alguns dados que acabaram por modificar essa ideia nossa de que a feijoada é um prato de origem de senzala. A primeira delas é que, analisando as listas históricas de compras do próprio Palácio Imperial, você vê ali pé de porco, rabo de porco, barriga de porco. Quer dizer, o português ele não tem como resto o pé de porco. Até, você imagina um tempo que não tinha gelatina, que tudo isso tinha que ser extraído do animal, você não dá para considerar pé, rabo, orelha de porco o resto. Esses pedaços do porco não eram restos, eram extremamente valorizados, tanto pelos europeus quanto pelos nobres que moravam aqui. Então, pé não é resto. Então já também altera um pouco essa noção. E outra situação histórica é de que não há registro desta receita até o século XX. Então, só a partir dos anos 30
é que começam a ter registros em livros de comida brasileira ou em cadernos de cozinheiros brasileiros o prato feijoada. Seria até interessante você falasse, bom, mas o escravo não sabia escrever, não sabia ler, mas o fato é que existem várias coletâneas de comida brasileira anteriores, no final do século XIX, e que também não constam esse prato. O prato é citado pela primeira vez a partir de 1850 em anúncios de jornal, especialmente em hotéis em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. O que leva a crer que essa comida, essa preparação desse prato, ela é fruto de uma urbanização, de um crescimento urbano, especialmente de Recife e do Rio de Janeiro. E a origem efetiva desse prato seja uma adaptação ao ingrediente nacional dos cozidos portugueses espanhóis, como o cassoulet, que é francês, ou o puchero, que é espanhol, ou outros cozidos portugueses que misturavam tipos de feijão com porco, ou grão de bico com porco, ou outras carnes também, e que é típico da Idade Média europeia. Misturar feijão com carne também é uma coisa comum na comida caipira. O fato é que o prato ele é desenhado efetivamente no século XX e ele é descrito como um prato antigo para que se dilua a ideia de um período em que o ser humano no Brasil foi efetivamente dividido em dois, o escravo e o não escravo, isto é, o humano e o não humano. A escravidão ela é uma marca de 350 anos da cultura brasileira. Ela tem raízes profundas ainda na cultura brasileira, mas a partir dos anos 30 se deram ao trabalho de diluir, pelo menos no discurso, a desumanidade que é a escravidão. Ela chega na Europa com menos intensidade, o modo de produção europeu ele não é alterado pela escravidão. Aqui toda a base produtiva, aqui tanto no Brasil quanto no sul dos Estados Unidos, a base produtiva é a mão de obra escrava. E daí você tem uma tentativa a partir dos anos 30 de primeiro diluir a ideia da escravidão e, em um segundo momento, de integrar os negros na cultura brasileira. Então esse é o papel da feijoada, é um papel simbólico, é um papel que tenta reverter uma situação extrema de humilhação e de exploração. O próprio descendente africano usa esse prato hoje como uma afirmação da sua identidade. Então ele incorpora esse discurso dos anos 30 de que a feijoada ele é fruto da iniciativa do escravo dentro da senzala e transforma o prato na sua identidade. Dentro da senzala, o escravo, vocês podem ter certeza, não tinha iniciativa de nada. Não podia inventar nada. Não inventava prato, não inventava comida, não inventava nada. Era proibido. Isso dura até hoje. No Estatuto Oficial Civil de Londrina, é proibido batucada. A batucada é proibida em Londrina hoje. Então o escravo, ele efetivamente não tinha iniciativa nenhuma. Toda a criatividade que o escravo poderia ter, ele não podia manifestar. Vocês podem ter uma referência disso assistindo um filme chamado 12 anos de escravidão, sobre a escravidão nos Estados Unidos.
em que um músico ele é raptado e levado para uma região dos Estados Unidos. Ele é um músico negro, já é livre, músico profissional, mas ele é raptado e levado como escravo, perde os documentos, uma época que você não tinha comunicação, e ele fica 12 anos como escravo numa fazenda do sul dos Estados Unidos. Mas ele é alfabetizado, ele tem noção, ele começa a questionar, ele começa a dar sugestões, e cada vez que ele dá uma sugestão, ele é massacrado. Cada vez que ele toma uma iniciativa, ele é massacrado. Cada vez que ele tem algum sentimento humano, ele é mais massacrado ainda. Então, prestem atenção. Às vezes o senso comum ele revela coisas para nós que ele está tentando esconder. E a feijoada é um símbolo disso. Fora isso, o prato é bem interessante. Acho que é importante a gente aprender a fazer. A combinação de feijão com porco é fantástica. Mas é um prato pesado. Ele tem esse defeito. Ele é um prato que ele tende a ficar mais leve com o tempo, até para conseguir sobreviver. Mas ele deixa essa marca profunda na cozinha brasileira exatamente pelo que ele não diz que ele é. E é por isso que a gente precisa estudá-lo. Obrigado.